Nossas saudações a todos. Está no ar o programa Segurança em Debate, uma parceria do InfoSpan com a TV Farol. Hoje vamos aqui conversar com Wagner Simas, presidente da ASPRA, Associação dos Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares de Alagoas. Vários episódios têm ocorrido nos últimos dias envolvendo a Polícia Militar de Alagoas, a segurança pública como um todo, e não poderíamos deixar de chamar aqui o Wagner Simas, que já é nosso convidado aqui de carteirinha, mas analisamos que temos temas importantíssimos a tratar. Recentemente falamos aqui da PEC 300, que vai ser uma das nossas pautas, mas eu não poderia deixar de iniciar, Simas, primeiro agradecendo sua presença, mas comentando acerca desses episódios ocorridos recentemente, em que tivemos policiais militares envolvidos como vítimas da violência corriqueira daqui de Alagoas. 4 episódios envolvendo militares, sendo que em 2 deles chegamos a ter a perda da vida dos militares. O que você poderia dizer em relação a esses episódios lamentáveis? Primeiro, a gente pode, de pronto, culpar o Estado pela inércia na política de valorização profissional, na política de investimento na segurança pública. Dizer que não é por falta de recursos financeiros. O governo federal está mandando bastante recurso, tanto é que nós temos hoje viaturas, armamentos, coletes, munições, mas nós não temos material humano. E por conta dessa deficiência no material humano, os meliantes, os criminosos de grande potencial ofensivo ou de menor potencial ofensivo, está conseguindo tomar conta das regiões e dos setores que têm o maior índice de violência. E, consequentemente, lá também moram militares, profissionais da segurança pública. E, em consequência disso, em detrimento à sua função, que lhe é peculiar, termina sendo alvos fáceis desses meliantes. E aí a gente pode, sim, deixar claro, transparecer para a sociedade, inclusive para a família militar, que o Estado está sendo inerte no que diz respeito a essa política de valorização. Nós temos três fatores primordiais para um bom desempenho de um governo: segurança, saúde e educação. Então, esses três bases pilares do governo hoje não funcionam em nosso Estado. Então, consequentemente, nós teremos aí, se não houver uma atitude de pronto por parte do governo, nós teremos aí a continuação do aumento dessa criminalidade. Primeiro, pela falta de efetivo, e segundo, pelos operadores hoje, os cabeças pensantes hoje da gestão, da segurança pública, que está traçando essa política de segurança pública de forma equivocada. Os investimentos, os recursos estão vindo, os investimentos estão sendo feitos, mas está sendo feito no local onde não está sendo bem aproveitado. Sim, mas eu gostaria de aproveitar aqui e lembrar o nosso telespectador que esse não é o primeiro momento em que o Segurança em Debate discute acerca dessa questão. Há cerca de um ano, o próprio Simas esteve aqui conosco numa outra entrevista, também tratando dessa questão de assassinatos de militares aqui em Alagoas. Aquela época já nos causava revolta, e um ano depois temos que, infelizmente, trazê-lo de volta com muitos assuntos a tratar, mas iniciando com essa mesma temática de morte de policiais. Esse ano já foram 7 vitimados fatalmente, em mais diversas localidades aqui do nosso estado. E o que me choca especificamente, Simas, é a ausência de um discurso oficial. As nossas autoridades da área e até mesmo o governo do estado não falarem acerca do assunto. Em outros episódios, de muito menor monta, nós vemos rapidamente um discurso, a resposta oficial. Agora, em casos sérios como esse, de morte, nós não vemos. O que você poderia dizer de estar aí, quase que anualmente, temos que vir aqui falar desses episódios tristes? Veja só, Leonardo, primeiro que essa é uma cultura, infelizmente, dos poderes constituídos e das pessoas que se acham que tudo podem. O trabalhador comum,
quer seja ele da saúde, da educação ou da segurança, ele pode sofrer qualquer tipo de sequela, mas uma pessoa que faça parte de algum segmento da área, vamos dizer assim, da área nobre, né, ele tem uma referência diferenciada. O agente da segurança, hoje, bem colocado, ele está sendo, a gente pode dizer que está sendo cerceado o direito dele de desempenhar essa atividade profissional, culpando aí, penalizando os operadores dos direitos humanos. Consequentemente, nós temos aí vários companheiros tombando, né, tendo suas vidas ceifadas, porque cumpriram uma determinação na sua atividade fim e no seu momento de folga, por estarem sendo visados, terminam deixando as suas famílias órfãos desse esteio, né, do esteio da casa. E aí a gente observa que algumas pessoas da sociedade civil organizada, aquelas que mais sofrem com a criminalidade, é que se revoltam, né? São os que se revoltam. E aqueles que estão num patamar mais elevado, numa situação mais confortável, para eles tanto faz. O militar, o agente da segurança, da saúde e da educação que sofreu qualquer tipo de sequela, sofreu porque estava no lugar errado e na hora errada. Mas se for filho de uma autoridade, de uma pessoa de uma condição social melhor, de filho de empresário, de político, seja lá o que for, aí tem até nota de solidariedade publicada em meios de comunicações, rádio, jornais, televisões. Mas o militar, o profissional da saúde e da educação, para eles, tanto faz como tanto fez, foi mais um que perdeu a sua vida porque estava lá no lugar errado e na hora errada. Isso nos entristece. Gostaríamos que as autoridades, os poderes constituídos, a OAB em especial, com a sua comissão de direitos humanos, também pudessem tomar essa iniciativa, né? Não só tornar público a nota de solidariedade para filhos, parentes, ou seja lá quem for, de pessoas de nome na sociedade, mas também que possa se posicionar com essas notas de solidariedade para aquelas famílias que estão lá órfãs, né? Como, por exemplo, os nossos companheiros militares, quando morrem, quando tombam, a sua família fica lá, além de estar órfã, ainda fica sem os seus benefícios. Isso continua assim, mas eu lembro que ano passado discutimos a esse respeito, você falava da dificuldade para o início do pagamento da pensão nos casos de morte do profissional. Você me dizia que à época vários meses passavam sem que houvesse uma resposta, que muitas vezes os policiais tinham que se cotizar para poder arcar com as primeiras despesas. Isso continua até hoje, mesmo no momento do óbito do profissional de segurança, não há o apoio das entidades, das instituições? Ainda continua, Leonardo, e para se ter uma ideia, essa semana, próxima passada, visitei um companheiro que sofreu também essas sequelas, vítima da violência, jogando dominó com os colegas na porta da sua casa. Chegou um elemento numa moto, deflagrou vários disparos e atingiu esse colega, esse militar, no braço e na perna. Está acamado há quase 4 meses, ainda se recuperando, e até hoje não teve sequer um apoio psicossocial. Se as entidades não se juntarem para contribuir, para ajudar, até mesmo aquele companheiro que, por exemplo, se ele estiver numa função gratificada, se ele sofrer uma sequela dessa e sair dessa atividade, ele perde aquela função gratificada. Então já é prejuízo no seu salário. E tendo sua vida ceifada, não só deixou a família órfã, como também a família desamparada durante no mínimo 4 meses, né? Isso sem o salário, sem a alimentação, enfim, sem tudo. Imagine você se essa família morar em casa de aluguel. No mínimo deve ser despejada, né? Então a gente, hoje mesmo, nessa avalanche aí que teve dessas chuvas, nós temos um companheiro que é bombeiro militar, a sua casa caiu, né, com a chuva, e nós
estamos trabalhando, contribuindo para que ele possa recuperar sua casa e recuperar as coisas que perdeu. Porque o Estado, por si só, não dá esse amparo para o militar, sequer ter um acompanhamento psicossocial pelo que aconteceu na sua condição social. É lamentável. Com certeza, não há dúvida disso, Simas. E entendemos sabemos que tem que haver uma burocracia para a liberação de pensão, mas o fato é característico. Houve um óbito daquele profissional, então pelo menos uma verba emergencial deveria ser liberada e depois, posteriormente, seria abatida, não sei como seria feito, mas o que não pode é a família ficar por 4 meses, no mínimo, desamparada no momento que já está abalada com a perda do seu ente querido. E em razão disso, eu lhe pergunto também, Simas, um aspecto psicológico, como fica o trabalho rotineiro dos profissionais de segurança nesse contexto aí em que o desamparo é muito grande, em que colegas de profissão são mortos a todo momento, como é que é o dia a dia numa situação nesse contexto em que vivemos? O dia a dia é de salve-se quem puder. A gente pode caracterizar essa nomenclatura, partindo do princípio de que não há um acompanhamento realmente psicossocial, né, para essas adversidades. Não só na questão de quando a gente se depara com um incidente, quando alguns companheiros tombam, mas também, como por exemplo, há pouco tempo, uma guarnição foi para uma atividade, uma ocorrência, e nessa ocorrência identificou que tinha um adolescente que possuía uma arma de brinquedo. A guarnição conduziu esse adolescente à base comunitária e em seguida, depois de ter dado a assistência, inclusive à mãe da criança, quando foi buscar, porque ela sofre de um problema de saúde, no outro dia ela foi a alguns poderes constituídos e denunciou a guarnição por crime de tortura. Sem o devido processo legal, sem a apuração dos fatos, os companheiros foram execrados, né? Colocados os seus nomes aí na vala comum. Consequentemente, você tem um profissional que foi capacitado, passou 10 meses no curso se capacitando para desempenhar uma atividade de segurança pública e, ao término do curso, jurar manter a ordem pública, defender a sociedade com o risco da própria vida, e você hoje está insatisfeito com aquele juramento que você fez, porque a recíproca não é verdadeira. Você jura defender a sociedade com o risco da própria vida. Quando você contribui, você é jogado na vala comum, como foi feito agora pelos operadores de direitos humanos da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o que é lamentável. Isso aconteceu também com o capitão Eugênio, né? E hoje nós temos um companheiro, o Cabo Nascimento, que está numa situação de alta depressão e, consequentemente, sem condições de desempenhar mais a atividade profissional, por conta dessa perseguição, dessa acusação que foi feita ao companheiro em detrimento de ter ido ao chamado de uma ocorrência e lá ter colocado o seu nome como o provável criminoso daquele ato. Então é lamentável. Depois dos fatos apurados, comprovado que ele e o capitão Eugênio e o Cabo Nascimento não tinham nada a ver com isso, hoje estão aí os companheiros jogados à traça. O Estado não tomou nenhuma responsabilidade, e quem está tomando a responsabilidade, puxando essa responsabilidade, é o próprio agente que foi penalizado sem ter tido o devido processo legal da defesa e do contraditório. E aí está entrando com ação contra o Estado por danos causados à sua vida social. E, inclusive, o Cabo Nascimento também está numa situação muito mais deplorável do que o capitão, por conta que hoje é major, por conta da impossibilidade de desempenhar essa atividade nesse contexto. E aí eu me capacito, eu me preparo para desempenhar essa atividade e juro defender a sociedade com o risco da própria vida, visto minha farda, estou lá adaptado para desempenhar essa função, dessa atividade, e aí o que ocorre? A minha autoestima termina indo embora por uma coisa qualquer,
sem antes ter sido acompanhado pelo procedimento legal. É lamentável. Já temos companheiros de 2010 que já estão querendo pedir baixa da corporação porque já foram citados, indiciados, estão sendo penalizados por atos que não cometeram em detrimento da manutenção da ordem pública. Eu não posso deixar de afirmar aqui, Simas, que é muito complexo para o profissional de segurança fazer a segurança pública se ele não tem a própria segurança garantida, nem mesmo a de seus familiares ou de seus companheiros de profissão. Isso tem que ser reavaliado, porque obviamente que influenciará no dia a dia de sua atividade profissional essa preocupação que ele passa a ter com o contexto que está ao seu redor. Temos que refletir a respeito e pedir, exigir, melhor dizendo, melhorias. O nosso tempo está concluindo nesse bloco, mas eu já gostaria de deixar uma pergunta para refletirmos aqui no bloco seguinte, que é a questão, há cerca de um mês, completou um ano do Plano Brasil Mais Seguro, Dimas. Quais as suas reflexões a respeito? Ele está surtindo efeito, não está? Vamos ver aí no próximo bloco, lembrando que esse programa também é um oferecimento do restaurante New Hakata, a grife da culinária japonesa. Não saia daí, voltamos já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate, hoje com Wagner Simas, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares de Alagoas. Simas, no bloco anterior eu lhe questionava já a respeito de uma avaliação desse primeiro ano do Plano Brasil Mais Seguro, essa tentativa de conter o problema da segurança pública em nosso país. O que dizer a esse respeito? Veja bem, Leonardo, eu vejo como coerente o Plano Brasil Mais Seguro. Ele veio para realmente tentar diminuir o índice de criminalidade que assola especialmente o nosso Estado e o Brasil de forma geral. Por isso, criado esse Plano Brasil Mais Seguro. Mas esses recursos do Brasil Mais Seguros que está vindo para Alagoas, parece que ele está causando efeito reversivo. Parece não, né? Está causando efeito reversivo. Porque há um ano que está aqui em Alagoas, com vinda de Força Nacional, com o baixo efetivo que nós temos aqui, com todo o recurso que está vindo do governo federal, inclusive com capacitações disponibilizada pela Senasp, né, a capacitação do profissional da segurança pública. Infelizmente, esse plano não está funcionando em Alagoas, né, o que nos lamenta. Agora, a gente enxerga também que, apesar do grande volume de recursos que o governo federal está mandando para Alagoas, hoje observa-se que nós temos viaturas, nós temos armamento, nós temos os coletes, né, mas nós não temos o material humano para desempenhar essa atividade. O governo hoje disponibiliza num projeto 6 milhões de reais para, em um semestre, as áreas que têm o maior índice de criminalidade, que houver essa redução, os agentes da segurança pública serão gratificados por isso, por apreensão de armas, de drogas, né? Pela redução desses índices de criminalidade. São 6 milhões que vão ser empregados, que vão ser distribuídos como forma de gratificação para os agentes da segurança, onde eles já são capacitados para isso. Então, ao meu ver, esse investimento está sendo aplicado de forma errada. Não vai reduzir criminalidade, colocando profissionais de segurança alvos fáceis dos meliantes, porque ali estão profissionais com excesso de serviço, com uma jornada de trabalho estressante, sem se recuperar psicossocialmente, mas querendo desempenhar essa atividade porque vai ser gratificado por ela, né? Agora, enxergamos que esse dinheiro deveria sim hoje estar sendo investido. Por exemplo, o último concurso da Polícia Militar, onde relacionou 3 mil aprovados e deve ser chamado 1.000, durante esses 6 meses dessa disponibilidade desses 6 milhões, ele capacitaria esses 1.000 militares e gastaria menos do que os 6 milhões.
Então nós teríamos em 6 meses mais 1.000 novos militares nas ruas. Aí sim, na tentativa de diminuir essa criminalidade. Mas dessa forma que está sendo, o governo federal está mandando os recursos e o dinheiro está sendo investido de forma errada, né? Já houve algumas reformas em algumas delegacias sem sucesso. Nós temos delegacias hoje com duplas tirando o serviço de 24 horas e, diga-se de passagem, são duplas para atender a demanda de uma cidade, né? Delegacias no interior para atender a demanda de uma cidade. Cidade que tem aí contingente de mais de 20 mil habitantes. E nós temos isso duplas no GPM, né, que é da Polícia Militar, mas nós temos delegacias, por exemplo, da Polícia Civil que nem funcionam, também pela falta de efetivo que nós temos. E aí nos lamenta que o plano, eu reafirmo, eu entendo como um plano coerente, salutar para tentativa de manter realmente o país, as cidades seguras, mas infelizmente aqui em Alagoas está tendo um efeito reversivo. Sobre sua fala aí dos efetivos, a gente sempre faz questão aqui de dizer que tem muitas cidades aí com 2 policiais militares e 1 policial civil. Todo o efetivo da segurança pública daquele município se resume a 3 profissionais. E quanto ao Plano Brasil Mais Seguro, não nos cansamos de dizer que desde o primeiro momento fizemos aqui algumas críticas, assim como Wagner Simas também fez, e naquele instante fomos apontados como pessoas que só queriam ver o insucesso do plano, e cerca de 10 meses depois a própria secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, admitiu que o plano precisava de ajustes, o que não estamos vendo, inclusive, até o presente momento. Aguardamos esses ajustes o quanto antes, porque Alagoas clama por isso. Outra questão, Simas, muito importante, é que recentemente foi divulgada uma pesquisa que apontava as maiores instituições ou profissões envolvidas com corrupção. E, em primeiro lugar, apareceram os partidos políticos, em segundo lugar, os políticos em si, e em terceiro lugar, com cerca de 70% das pessoas apontando, os policiais como corruptos. O que dizer de uma avaliação tão negativa como essa, considerando que, ainda assim, no momento de dificuldade, é a polícia que toda a sociedade tem que recorrer e depende dela? Como analisar esses números? Leonardo, eu analiso esses números assim. Primeiro ponto, a questão política. O contingente, a nação militar, que são mais de 700 mil militares no Brasil, né? Muito mais do que 80% do que a nação política, né? Mas a gente pode dizer que, infelizmente, em todos os segmentos vai ter a ovelha negra. Não seria diferente na segurança pública. Caso que não condiz com a realidade de um profissional de segurança pública. Mas isso é toda uma questão social que se discute aqui em Alagoas e se discute lá no maior estado do nosso país. Todos os problemas sociais, todas as questões de credibilidade que são levantadas em qualquer instituição, não seria diferente nas instituições militares, o perfil de honestidade é de cada um. Então, quando se julga uma pessoa, se julga pelo número de incidentes que ocorrem. E são 700 mil militares no Brasil, mais de 700 mil militares no Brasil. Então, e em todos os estados tem a ovelha negra, em todos os segmentos tem a ovelha negra, não seria diferente aqui no nosso estado. Mas todos esses fatos, eles lamentavelmente acontecem, mas eles são apurados. Nós temos exemplos aqui na nossa instituição onde militares que cometeram essas infrações da desonestidade foram licenciados a bem da disciplina. Porque a realidade, o pudor militar requer que ele seja íntegro, que ele desempenhe uma atividade voltada realmente para manter a ordem pública, cumprir lei. E ali ele não pode descumprir a lei. Então,
esse contexto dessa pesquisa eu avalio como uma pesquisa mais voltada para jogar a segurança pública contra a sociedade, né? E está aí colocado principalmente por alguns meios de comunicações, apenas quando os agentes da segurança esboçam a reação, mas não acompanha a ação de alguns movimentos contra os agentes da segurança, na tentativa de manter a ordem pública. E aí eu falo que a gente avalia como posição mais pessoal do que científica, exatamente por conta disso, né? Porque se avalia pessoas, não se avalia instituição, porque se for avaliar instituição, nós teremos aí, no índice de honestidade, eu acho que a gente não vai atingir aí 5 ou 10% de qualquer instituição que não seja honesto dentro do seu grupo, dentro do seu contexto. Certo. Diante disso, Simas, eu gostaria de refletir aqui a respeito do seguinte: um eventual excesso que seja praticado pelo policial militar e hoje capturado pelas inúmeras câmeras que temos aí, até em aparelhos telefônicos, gera muita repercussão diante de nossa sociedade. Mas os casos em que os policiais são vítimas, como esses que citamos aqui no início do programa, não tem nem de perto a mesma repercussão, rapidamente saem da mídia, ninguém quer saber como está o profissional, se vivo ele estiver. Mas por quê? Qual a explicação para isso? Que o profissional não tem direito a erro, porque vai ser crucificado, até na dúvida ele é crucificado, mas quando é vítima, isso parece que é obrigação dele ser vítima desses episódios tristes. O que falar? Isso é um processo cultural, né? Infelizmente está colocado na cabeça das pessoas de que o profissional da segurança pública ele está lá para manter a ordem pública. Se ele está lá para manter a ordem pública, ele pode tombar a qualquer momento. Então, ele não vai ser alvo de acompanhamento psicossocial, nem ele nem a família, e nem ele vai ser alvo de cobranças nos outros poderes quando a sua família fica órfã, né? O elogio, por exemplo, esse sargento Santos, o sargento Borges, que faleceu, teve sua vida ceifada pela mão de criminosos, pela inércia do governo, né? A gente vai frisar sempre isso, vai fazer como referência sempre essa ponderação. Não tem sequer uma retrospectiva do processo de vida dele profissional, né? Nenhum poder constituído faz um apanhado do que ele desempenhou durante a sua atividade profissional. Quantos combates ele fez na sua vida, na sua trajetória de polícia militar, quantos crimes ele conseguiu combater, quantos incidentes de furtos ele conseguiu combater, qual a vida dele pregressa dentro da corporação, né? A única coisa que se tem morreu mais um militar e para a sociedade morreu igual qualquer um, morreu, deixou de existir. E na verdade, se fosse um bandido que estivesse ali, e é o que acontece, quando a gente vai para um incidente, numa troca de tiro, nós temos um exemplo de que lamentavelmente nessa troca de tiros faleceu um adolescente lá em Taquarana, na cidade de Taquarana. A guarnição foi para a ocorrência e na troca de tiro com os bandidos, uma bala atingiu a criança, ela morreu. Mas a guarnição está sendo execrada até hoje. Os bandidos foram presos, o dinheiro foi devolvido ao banco e a guarnição até hoje ainda está sendo execrada, com acompanhamento de procedimentos administrativos e processo judicial, o que é lamentável. E qual é a valorização profissional que se tem, qual é a autoestima que você tem para colocar essa guarnição que foi lá, tocou tiro num incidente que não se sabe se foi a arma dos militares ou se foi a arma dos bandidos que atingiu aquele adolescente, né? Que aí a gente pode dizer estava no lugar errado e na hora errada. Qual é a autoestima que esse profissional vai ter para desempenhar ou ir lá
mais uma vez para uma ocorrência, caso sejam chamados em outro incidente desse. Qual é a valorização, qual a autoestima que esse militar vai ter para desempenhar essa atividade? Nenhuma, né? Porque onde é para ele ter o apoio, ele tem esse efeito reversivo. Ele está sendo perseguido, está sendo apurado, mas, infelizmente, sempre as apurações são traçadas para que a guarnição ou o militar tenha realmente cometido aquele crime. E aí nos lamenta muito, né? Porque tem pessoas de bem que estão sendo colocadas aí na vala comum sem merecer. Sim, mas outro problema que nós temos aqui desde sempre é aquela questão da demora na promoção dos praças da Polícia Militar, né? Um espaço até que o indivíduo consiga aí a sua tão aguardada promoção. Por que demora tanto? E se esse também é um fator de desmotivação quando o profissional já está em condições de fazer jus à sua promoção e não consegue recebê-la, acaba ficando desmotivado por esse motivo? Esse é também um fator que desmotiva a atividade profissional. Primeiro porque a promoção lhe traz uma autoestima. A promoção lhe traz mais vigor para você desempenhar a sua atividade, sabendo que você tem uma carreira militar a ser cumprida dentro de uma regra institucional. Lamentavelmente, hoje nós temos a Procuradoria-Geral do Estado que defende o indeferimento de algumas promoções, como por exemplo, se eu completar 30 anos de efetivo serviço, eu tenho uma lei que diz que ao completar 30 anos de efetivo serviço, duro na corporação, eu posso requerer a minha promoção ao posto posterior e durante 30 dias nesse posto eu passar para a reserva, depois do desempenho dos 30 anos de efetivo serviço. A lei diz que não é necessário existir vagas, mas a PGE insiste que tem que existir vagas e que tem que pelo menos contribuir 2 anos com a Previdência. Mas a PGE nunca entrou com a ação de inconstitucionalidade com esse artigo da lei. Aí é o que nos causa estranheza. Mas o governo defende e a gente acha que seja isso, nós não podemos afirmar de pronto, mas a gente acha que seja isso. O governo não abriu o concurso, mas não contratou. O governo sabe que se promover, os companheiros passarão para a reserva e assim baixa mais ainda o nosso efetivo e, consequentemente, a PGE continua indeferindo esses requerimentos. E aí, como é que a gente vai ter um Brasil mais seguro, um Alagoas mais seguro, se a gente está colocando profissionais desmotivados para o desempenho da atividade? É mais um problema gravíssimo a ser analisado. Vamos para o próximo bloco, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. A questão da PEC 300, o que é e o que está faltando para ela ser aprovada. Aguarde que discutiremos a respeito. Lembrando que esse programa também é um oferecimento da Faculdade Estácio, que é o caminho para o seu emprego posterior. Voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate, hoje conversando com Wagner Simas, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares daqui de Alagoas. Simas, no bloco anterior já deixei no ar aquela questão da PEC 300, uma importante ferramenta aí para a segurança pública e que recentemente fizemos aqui alguns programas, inclusive com a participação do presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis, Josimar Melo, para discutir acerca desse tema. Mas eu gostaria de reforçar aqui para os nossos telespectadores que você explicasse o que é a PEC 300 e o que está faltando para ela ser aprovada lá em Brasília. Veja bem, a PEC 300 hoje ela é uma emenda aglutinativa, onde no Senado Federal a PEC 446, que trata do mesmo assunto, que é o piso nacional dos agentes de segurança pública, é um projeto de emenda à Constituição também apresentado pelo senador Renan Calheiros, né,
por incrível que pareça, a PEC 300 ela foi um projeto de lei apresentado em 2008 e a 446 foi apresentada em 2009. Mas a 446 foi aprovada em 2 turnos no Senado, na mesma sessão, e nós fizemos frente lá ao movimento. Essa sessão terminou por volta de 3 horas da manhã, mas conseguimos sair de lá com essa emenda constitucional aprovada em 2 turnos. No outro dia ela foi enviada para a Câmara. E ao chegar lá ela foi aglutinada com a PEC 300. Então hoje ela é uma emenda aglutinativa, batizada como PEC 300 porque foi o que deu maior visibilidade nacional. Então ela mantém-se o nome de PEC 300, mas também já aprovada, essa emenda aglutinativa já aprovada em primeiro turno na Câmara, tem que ser votada no segundo turno, aprovando ou não. De certa forma ela tem que ir para os trâmites finais. Fizemos mobilização agora no dia 9 e 10 de julho, não obtivemos muito sucesso, mas avançamos em alguns pontos. Primeiro pegamos as assinaturas dos líderes, né, dos líderes dos partidos, que faz parte da comissão especial. Pegamos as assinaturas. Aqui em Alagoas, quem faz parte dessa comissão é a deputada Rosinha e o deputado Arthur Lira. Nós conseguimos a assinatura do deputado Arthur Lira, da Rosinha não, porque ela não estava lá, tinha saído para outros compromissos, mas retornaremos agora no dia 20 e 21 de agosto para continuar a mobilização. Acreditamos que essa PEC seja pelo menos encaminhada para uma discussão mais consistente. Né? Há entendimentos lá de que o governo, o Executivo Federal, por ter sido abordada por alguns governadores de estados, inclusive o nosso, pediram para não ser aprovada essa PEC porque iria trazer responsabilidade financeira para a maioria dos estados. Né? E que a gente entende que a realidade não seja essa. Discutiu-se fundo e de onde se buscar esse dinheiro para pagar. O governo federal, com essa emenda aglutinativa PEC 300, a 446 e 300, sairia numa discussão após ter feito um levantamento de quanto seria o impacto disso, e projetos também apresentados pelo deputado Mendonça Prado, que é de Sergipe, deputado federal Mendonça Prado, e também agora, salvo engano, a PEC 41, também do Senado, de iniciativa do senador Renan Calheiros, também para a criação de fundo para esse investimento do piso nacional, que é hoje batizado PEC 300. Mas para o Congresso é uma emenda aglutinativa. Né? Então, precisa ser votado na Câmara para retornar ao Senado e aí ser enviado para a sanção da presidente da República. Não sei se a gente vai conseguir aprovar ela ainda esse ano. Também não sei se vai ser o ano que vem. Agora, sei que a gente precisa estar lá mobilizados. As bases dos estados têm que estar fazendo sempre essa caravana para que a gente possa continuar buscando as assinaturas, buscando a sensibilidade do Congresso num todo, Câmara e Senado, para que a gente tente chegar até a presidente Dilma e o ministro da Justiça, onde já fizemos também essa abordagem na última reunião, na última caravana que fizemos lá, para que a gente possa ter essa audiência e mostrar para a presidente que a realidade apresentada para ela por alguns governadores de estados não é verdadeira. Né? Primeiro porque a responsabilidade do complemento do piso nacional vai sair do Executivo Federal, durante um período de aproximadamente de 10 anos. O que nos preocupa é se os governos dos estados, durante esses 10 anos, irão fazer reposição salarial. Né? Porque, por exemplo, quando a gente iniciou a discussão do piso nacional, nós estávamos trabalhando um teto de R$ 2.500. Hoje a realidade é outra. Há mais de 2 anos nós estamos brigando pelo piso nacional. Então hoje a realidade é outra. Nós estamos trabalhando agora um piso mínimo de R$ 3.500 e nessa discussão, imagine se hoje que recebo um salário inferior a R$ 3.000,
Se o governo federal complementar com essa aprovação a R$ 3.500, se eu passar 10 anos recebendo esses R$ 3.500, se é um governo fazer reposição. Imaginem vocês. Então, o que nos preocupa é exatamente isso. É a política salarial que os estados irão manter até esse período da responsabilidade do compromisso do governo federal em essa emenda aglutinativa, a PEC 300, sendo aprovada no Congresso e sancionada pela presidente. Acredito que com muita força, que com muita luta, a gente deva vencer esse obstáculo. Né? Se há um entendimento dos poderes da base aliada do governo, por determinação do governo em não aprovar agora esse piso nacional, acredito que a gente conseguirá combater esse obstáculo fazendo frente realmente, mobilização lá dentro do Congresso, de qualquer forma que seja, de forma forte, de forma agressiva ou de forma paliativa, né? Sem baderna, mas com consistência naquilo que queremos, porque o piso nacional, sem dúvida nenhuma, irá contribuir também para esse plano do Brasil mais seguro. Não há dúvida disso, sim, mas agora eu gostaria de deixar aqui uma observação, que a dificuldade dessa proposta, dessa PEC ser aprovada, que inicialmente o objetivo era que fosse igualado o salário do Distrito Federal. E hoje as categorias, na ânsia pelo menos de terem a PEC aprovada, já abriu por um valor que é 50% disso, e mesmo assim a dificuldade continua. Então a gente busca, né, luta por um valor mínimo, digno, mas que já deveria ser acima do que as categorias estão aceitando, e ainda assim o governo está com essa dificuldade toda. Aí eu lhe pergunto, e a bancada federal alagoana? São 9 deputados federais, 3 senadores, qual a posição deles? Eles têm se reunido com o governo federal, lembrando que a presidente Dilma, na época da eleição, manifestou total apoio à PEC, entretanto, quando chegou ao cargo, a opinião parece que foi um tanto quanto diferente, o partido do governo não tem se movimentado nesse sentido. Como é que a gente pode avaliar isso aí, a nossa bancada nesse contexto aí? A presidente Dilma, inclusive, abraçou a causa, né, do piso nacional e está lá como planejamento de meta de governo, né, um piso nacional, um salário nacional para os servidores da segurança pública, que lamentavelmente ela deixou transparecer para as representações nas discussões nacionais que isso foi uma discussão com os governos dos estados preocupados com a lei de responsabilidade fiscal. E a gente reafirma que essa responsabilidade fiscal não cabe aos governos dos estados, porque eles continuariam com a manutenção, né, com a política salarial que eles aplicam hoje. O governo federal complementaria, e a discussão passou a ser a criação desse fundo, né? Mas eu posso afirmar que a bancada federal de Alagoas, ela vê com compromisso, né, sempre que batemos lá nos gabinetes dos parlamentares, alguns com dificuldade de contato, mas de sentar para apresentar e pedir esse apoio. Mas nenhum deles se recusaram, quando nós solicitamos, de entrar com requerimento para botar na ordem do dia a pauta da PEC. Né? Nenhum deles se recusaram. Se a gente não conseguiu contato diretamente com o parlamentar, mas conseguimos com o chefe do gabinete, o requerimento foi preparado e foram apresentados nas sessões. E o exemplo disso é nessa última ida lá. Nós tivemos esse contato com o deputado Paulão, que assumiu há pouco tempo. Inclusive pedimos para inserir, já que foi aprovado o projeto de emenda constitucional da periculosidade, né, foi aprovado lá em primeira discussão na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Paulão não é membro dessa comissão, mas tem vários lá de outros partidos, e a gente pediu para que ele colocasse o requerimento pedindo ao presidente dessa comissão para fazer parte, porque eu entendo que também é importante essa emenda constitucional. E eu vou mais além. Eu acho que os projetos que estão sendo discutidos lá, as emendas constitucionais, o projeto de lei e as emendas constitucionais que estão sendo discutidos lá dentro do Congresso, no que diz respeito à jornada de trabalho, a regulamentação da jornada de trabalho, adicional noturno, periculosidade, risco de vida, né?
esses projetos são mais viáveis do que o piso nacional, do que a PEC 300, né? Porque isso vai trazer a valorização profissional, a autoestima. E a PEC 300, como eu falei inicialmente, me preocupa, porque é um compromisso que o governo federal vai ter durante X tempo, e depois disso ele vai deixar a responsabilidade e vai jogar a responsabilidade para os estados. E a gente conseguindo esses projetos de lei e essas emendas constitucionais aprovadas e colocadas em práticas, obrigatoriamente os estados terão que cumpri-las. Então, acredito que a gente deva discutir continuar discutindo essa questão da PEC 300, que é a emenda aglutinativa, mas com o fito de conseguir aprovar ainda no governo Dilma com a sanção, se Deus quiser. Certo. Vamos torcer para que a bancada federal saia do apoio propriamente dito e vá para a ação, né, e pressionar suas lideranças. Temos até um deputado federal aqui, Arthur Lira, que é líder do partido, para que exijam que essa questão vá à pauta para ser aprovada e entrar em vigor com valores condizentes com o que a categoria policial, o risco de sua atividade merece. Outro questionamento, você até falou no primeiro bloco rapidamente dessa questão desse projeto de gratificação aos profissionais de segurança. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito, assim como de outros projetos, que nós aqui entendemos que muito do problema da segurança pública é a questão de gestão, né? O gestor que escolhe os destinos que são dados à segurança pública. Então temos que analisar os projetos que são apresentados para vermos como o dinheiro vai ser empregado. Então essa questão da gratificação em si, sua análise e qualquer outro ponto que você entenda interessante aí dos rumos que estão sendo dados. Primeiro, a gente precisa ser bastante transparente. Eu sou contra a gratificação ao profissional da segurança que é preparado para tirar de circulação armas e drogas. O profissional que é preparado para manter a ordem pública. Esse investimento, para mim, está sendo feito de forma errada. Valorizar o profissional não é gratificá-lo, porque se ele estiver na atividade e ele conseguir aprender aquela arma e aquela droga, ele vai ser gratificado, e se não... Ao final da sua carreira... Ao final da sua carreira também ele não terá essa gratificação. Então, para mim, está sendo um investimento equivocado. Agora, vá lá nas unidades onde os militares se apresentam para desempenhar atividade de serviço de 6, 12, 18, 24 horas. O espaço insalubre que ele está, né? São 6 milhões de reais hoje destinados por semestre pelo governo do estado para gratificar os profissionais que naquela área reduzir a criminalidade e tirar de circulações, como citamos, armas e drogas. São 6 milhões para gratificar. Esses mesmos 6 milhões poderiam ser destinados para capacitar 1.000 novos militares também durante esses 6 meses. Então nós teríamos, em 6 meses, 1.000 novos militares capacitados nas ruas para diminuir o índice de criminalidade. E gratificação, sem dúvida alguma, não vai reduzir a criminalidade, porque eu vou estar lá colocando, sem uma jornada de trabalho adequada, sem efetivo suficiente, profissionais sem se recuperar psicossocialmente para o desempenho da sua atividade, da sua função, alvos fáceis dos meliantes. Sim, mas vamos agora para o nosso quadro do acerto e do erro do alvo. Meu acerto do alvo hoje vai para o responsável ali pela Força Nacional, que finalmente tomou a decisão de retirar aquela dupla de policiais da Força Nacional que estavam situados ali na Lagoinhas, na Ponta Verde, na Orla de Maceió, porque nós vimos policiais que estavam mais para que o turista os visse do que para agir enquanto profissionais de segurança pública, já que tinham ali uma viatura que não funcionava e a placa da Força Nacional muito grande e a ação quase que nenhuma. De tanto nós criticarmos aqui, alguém deve ter ouvido não só esse programa, mas outras críticas que ocorreram e, felizmente, eles saíram, foram para algum lugar que a ação certamente vai ser mais eficiente. E retornou a Guarda Municipal, que através de uma comunicação por rádio, por exemplo, pode acionar a Polícia Militar, que está presente ali na Pajuçara, lá no Posto 7, e deixa a Força Nacional para lugares em que a criminalidade estiver necessitando mais desse apoio que chegou aqui para a gente. E o erro do alvo eu vou dedicar
as nossas autoridades pela falta de qualquer manifestação acerca das mortes dos militares ou do militar que foi alvejado, porque nós vemos aí que precisamos de um momento desse, de um apoio, de um rumo para que esses episódios não voltem a ocorrer. Então faltou uma manifestação mais veemente dos profissionais, dos gestores, não só da segurança, mas do Estado como um todo. Simas, por favor. O meu acerto foi identificar o surgimento desse movimento reivindicatório por mudança na estrutura política nacional, né? Esse descaso que tá acontecendo na saúde, educação, segurança, né, nos desvios de recursos públicos que devem estar sendo destinados para esses setores, está sendo destinado para o benefício dos políticos se reelegerem. Então, para mim, o acerto foi realmente o surgimento desse movimento reivindicatório político nacional, né, onde a gente já conseguiu aí ver uma discussão e um medo, né, desses poderes dentro do Congresso no contexto desse movimento. E o erro, para mim, isso é um erro catastrófico, é o governo do Estado manter uma estrutura da segurança pública que não está produzindo para diminuir a criminalidade, né? Então, se hoje nós temos uma estrutura de segurança pública que não está funcionando, mesmo com o volume de recursos federais que está chegando no nosso Estado, se a gente não está conseguindo reduzir a criminalidade, se a gente continua vendo jovens e adolescentes nas ruas, na periferia, tirando suas vidas para dominar o tráfico de drogas, né, para dominar o seu reduto, onde ele tem mais facilidade de cometer o crime, se a gente não está conseguindo diminuir essa criminalidade, alguma coisa tem que ser feita. Então, o grande erro é o governo manter essa estrutura de segurança pública que aí está. Sim, mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais acerca da sua participação aqui em nosso programa. Eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez a você e ao programa, dizer que a gente precisa estar atento para qualquer tipo de eventualidade adversa, né, porque nós somos profissionais de segurança pública. Hoje eu oriento o militar fardado ou civil, se ele for identificado, fardado é bem fácil ser identificado, porque está fardado, mas se ele tiver civil num transporte coletivo, o meliante já entra dizendo, se tiver militar, vai morrer. Então, se o militar, nessas circunstâncias, se ele tiver que andar de transporte coletivo, não ande com arma, não ande com revólver, não ande com farda dentro da bolsa e também não ande com a sua identidade. Tire a sua identidade civil, porque você vai ser fardado ou não, você vai ser alvo fácil de um meliante numa adversidade como essa. Muito obrigado, sim, mas antes de passar aqui aos rápidos agradecimentos, eu gostaria só de dizer que esse programa é dedicado à memória do Sargento Borges, do Sargento Santos, que foram vitimados nessa violência bárbara que temos aqui em Alagoas. Ficamos aqui também dedicando aos seus familiares, que devem estar nesse momento aí de pesar. Nosso programa está aqui no que puder ajudar para não deixar cair em esquecimento fatos lamentáveis como esses. E gostaríamos de agradecer, mandar um abraço aqui ao delegado Zé Carlos Salles, que nos encontrou aí recentemente e falou da alegria em assistir o programa, fez diversos elogios. Muito obrigado, fica aqui um grande abraço. Também ao Paulo Luna, a voz padrão aqui da TV Farol, que também é nosso telespectador assíduo. Um abraço, Paulo Luna. E mandar um abraço também aos nossos consultores, Fábio Esperon, Felipe Campos, que estão aprimorando seus conhecimentos e logo estarão de volta aqui para abrilhantar com o seu conhecimento aqui os nossos telespectadores. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você.